Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao TN2. Vamos ver os destaques da edição de hoje. Preso o sindicalista que foi fotografado pelas vítimas ao atirar em 2 pessoas em Vila Velha. Ele foi encontrado em Guarapari após denúncia anônima. O falso dentista que atuava em Vila Velha. Segundo a polícia, o homem já tinha sido preso pelo mesmo crime há 5 anos. As mudanças nas aposentadorias após a aprovação da reforma. O TN ouviu um especialista que explica os principais pontos. E a expectativa para o início da Copa do Mundo Sub-17. 6 das 8 seleções já estão em terras capixabas. Os detalhes agora no TN2. Está na cadeia este homem que aparece aqui no LED. Ele é um sindicalista que foi fotografado no momento em que atirava em 2 pessoas em Vila Velha. O suspeito foi encontrado em Guarapari após uma denúncia anônima. José Pancini, de 47 anos, foi preso após a polícia pedir a prisão dele por envolvimento numa dupla tentativa de assassinato ocorrida nesta ocasião, em que foi flagrado por uma das vítimas com uma arma em punho. Os alvos foram 2 ex-funcionários do Sindicarnes, instituição que foi presidida por Pancini até março deste ano. Os supostos crimes cometidos por Pancini durante a gestão foram denunciados pelas vítimas ao Ministério Público. Várias irregularidades da empresa, questão de má gestão, pode-se dizer isso. Trata-se de um presidente da entidade que ele vem desde 2011 no mandato e não quer perder, né? Não quer perder o poder, ele quer perpetuar. No dia do crime, em junho deste ano, os ex-funcionários se depararam com o suspeito no momento em que tirariam uma foto que seria juntada às denúncias. Ele viu que eu iria tirar a foto, sacou a arma e eu creio que nesse momento aí, eu tirando a foto e ele atirando. E pegou a imagem tudo ao mesmo tempo. Os tiros atingiram o carro em que os 2 estavam, mas ninguém ficou ferido. O ex-sindicalista foi preso na manhã de hoje, 4 meses após a dupla tentativa de assassinato. Ele foi detido numa região de Chácaras, em Guarapari, e ao ver os policiais, tentou fugir pelos fundos do terreno. Assim que ele avistou a polícia, ele empreendeu em fuga. Só que, em função exatamente desse cerco que foi feito antes da abordagem, nós conseguimos capturá-lo. A prisão de Pancini aconteceu um dia após a divulgação de que ele estava foragido. Assim que nós realizamos a divulgação, começou uma movimentação, no tocante às informações de onde o Pancini poderia estar. Isso revela até a importância da colaboração da população, não só com disque denúncia, mas também através de contatos por redes sociais, enfim, da forma que for possível. José Pancini já foi levado para o presídio em Viana. O advogado dele afirmou que considera injusta a prisão e que vai provar em juízo que o ex-sindicalista é inocente. Já o Sindicarne disse que não pode se pronunciar por conta das eleições na entidade que devem acontecer ainda este mês. Um traficante que estava na lista dos mais procurados da Serra foi preso. Para agradar a comunidade e não ser denunciado, o criminoso fazia festas para as crianças do bairro. A polícia já tinha tentado prender Cleberson dos Santos Cordeiro, de 24 anos, no dia 8 de outubro deste ano. Durante a tentativa no bairro de Fátima, na Serra, houve confronto entre policiais e criminosos e drogas foram apreendidas, mas Cleberson conseguiu escapar. Clebinho estava como número 1 da lista dos mais procurados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Cleberson, vulgo Mucilon, possuía um mandado de prisão preventiva pelo homicídio do Robson, fato que ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2018, no bairro de Fátima. Comanda o tráfico de drogas dos bairros Hélio Ferraz e bairro de Fátima, possui conexão com o trem-bala e era o braço direito no município da Serra do Fernando Marujo, atual chefe do complexo do bairro da Penha. Clebinho, ou Mucilon, como também é conhecido Cleberson, era responsável por liderar o tráfico de drogas nos bairros de Fátima e Hélio Ferraz, um dos mais promissores no município da Serra, segundo o delegado.
De acordo com as investigações, o tráfico nessas regiões gerava semanalmente o lucro de R$30 mil. A polícia ainda identificou que Kleberson buscava a simpatia da comunidade onde atuava como traficante, promovendo festas. Uma mansão de meio quarteirão, de alto luxo. O tráfico dele movimentava R$30 mil na semana, R$120 mil no mês. Ele sempre gostava de esbanjar o poder dele do tráfico, promovendo festas no bairro de Fátima, comandado por ele, angariando a confiança da população e dificultando o nosso trabalho. Clebinho, que já é réu pelo homicídio, agora vai responder por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Durante a prisão de Mucilon, a polícia apreendeu com ele armas e munições. O recado que a gente dá é que aqui o trem-bala não vai se instalar. Se vier para o município da Serra, vão ser expulsos daqui ou serão presos. Nós não iremos admitir que essa facção entre no município da Serra para dominar o controle do tráfico aqui. Olha, a polícia deu detalhes hoje sobre a prisão do falso dentista que atendia em Vila Velha. Você viu ontem aqui no TN. As condições da clínica eram um risco à saúde. O homem, inclusive, já tinha sido preso pelo mesmo motivo há 5 anos. Dentes acrílicos, agulhas, anestesia, resina, além de receituários. Todo este material era usado por um falso dentista neste local, que funcionava como consultório odontológico. Silvio da Silva Lopes, de 47 anos, se passava por dentista há mais de 20 anos e foi detido em flagrante após denúncia. A polícia disse que o falso profissional já foi preso há 5 anos, também por exercício ilegal da profissão. Em liberdade, ele voltou a atuar em Vila Velha e, na tentativa de driblar a polícia, sempre trocava de endereços. Nessa terça-feira, ele foi detido no momento em que iria retirar o dente de uma paciente. Durante o flagrante, a polícia constatou que o local não tinha condições adequadas de higiene. A água usada durante os procedimentos era armazenada numa garrafa PET. Os equipamentos estavam todos empoeirados, tinha muito material odontológico, como resina, agulhas. A água que era usada para limpar, higienizar a boca dos pacientes estava armazenada em garrafa PET. Então não tinha nenhuma condição, era totalmente precário, totalmente amador a forma que foi montado aquele consultório. Em depoimento, Silvio disse que aprendeu a fazer os procedimentos com o pai e com o dentista no bairro Glória. Ele se nomeou como protético, só que na verdade ele não tem curso de nada. E ele confessou que ele fazia procedimentos de cárie, de remoção de dente e outros serviços privativos de profissional formado no curso superior de odontologia. A polícia orienta os pacientes a verificar se o profissional escolhido para atendimento tem registro. É importante que as pessoas sempre verifiquem nos conselhos regionais, tanto de odontologia, de medicina, peguem o número de registro profissional daquele profissional que você pretende fazer o serviço e verifique se ele realmente está ali cadastrado, para você não ser enganado e entregar seu dinheiro nas mãos de um profissional que pode depois trazer um grande dano à sua saúde. Olha, para saber se o profissional é registrado junto ao Conselho Regional de Odontologia, basta acessar cfo.org.br e clicar no banner Consulte antes de ser consultado. Agora uma notícia muito boa. A menina de 2 anos, que foi atingida por um pedaço de concreto no último sábado em Guarapari, começou a apresentar melhoras. A criança foi internada em estado grave, depois de ser atingida por uma pedra que se soltou da varanda de um prédio. A menina continua internada na UTI do Hospital Infantil de Vitória, mas, felizmente, já está saindo da sedação. E a família contou pra gente que na tarde de hoje ela até chamou pela mãe. A garotinha teve parte do crânio esmagado e precisou passar, inclusive, por uma cirurgia. Agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver o que muda nas aposentadorias com a aprovação da reforma da Previdência. Agora imagens ao vivo do trânsito na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras. A reforma da Previdência foi aprovada ontem pelo Senado em Brasília. Mas você sabe o que de fato vai mudar para o trabalhador? O TN ouviu um especialista que explica alguns dos principais pontos.
As novas regras da Previdência devem começar a valer no início do ano que vem. Mas será que nas ruas a população está antenada ao que mudou? O que falam que é bom, né? Eu acho que vai ser bom para o país. Tudo que corta gasto, para mim, eu acho que melhora para a população. Isso volta, né? Acho que a aposentadoria do trabalhador vai se estender. Então, tudo que a parte do tempo que eu trabalhei, eu não vou aproveitar. Afeta a classe trabalhadora, né? No meu entendimento, eu acho que vai ser muito bom. Porque muitas pessoas vão ser privilegiadas e eles vão ter a condição agora de ter uma aposentadoria, sabe, digna, honrada, com os direitos na lei. Eu acho que a reforma da Previdência vai ajudar sim, vai dar mais oportunidade de emprego. Provavelmente quem está no trabalho informal, a juventude, vão ser os maiores prejudicados com a reforma. Um dos pontos principais da nova Previdência é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. O trabalhador só poderá requerer o direito após completar 65 anos de idade para os homens e 62 para as mulheres. Para receber 100% do benefício, os homens vão precisar contribuir por 40 anos, já as mulheres por 35. Hoje em dia, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, que não exige idade mínima, ela vai deixar de existir com a reforma da Previdência. Então vão ser exigidos dois requisitos, tempo de contribuição mínimo e idade mínima. A porcentagem de contribuição também mudou. Hoje é de 8% a 11%, agora vai passar de 7,5% a 14% gradativamente de acordo com o salário da pessoa. Outra mudança é no cálculo do benefício final, que passa a considerar todas as contribuições do trabalhador. Atualmente, só as 80% mais altas entram na contagem. Também existem algumas regras de transição para quem está perto de se aposentar. A proposta de emenda constitucional foi aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, e não precisa da aprovação do presidente Jair Bolsonaro. A expectativa de economia da União é de 800 bilhões em 10 anos. Os privilégios, eles estão sendo mantidos, né, pela categoria que está lá, e enquanto isso o pobre que vai pagar. Melhorou para o empresário, piorou para o povo brasileiro. Pois é, você viu aí a reportagem sobre a reforma da Previdência e os detalhes de como vai mudar a vida do trabalhador. Olha, para saber mais detalhes sobre as mudanças nas aposentadorias, você pode acessar o tribunaonline.com.br. Hora de falar do Mundial Sub-17. Das 8 seleções que vão ficar aqui no Espírito Santo, 6 já chegaram. Os jogos começam no próximo sábado. Polícias Rodoviária Federal, Militar, celulares posicionados, tudo para receber os meninos das seleções mundiais Sub-20 que desembarcaram no estado nesta quarta. Os americanos chegaram pela manhã, junto com parte da equipe de Camarões. Durante a tarde, foi a vez dos senegaleses e da equipe do Japão. Amanhã é a vez dos meninos da Argentina e do Tajiquistão pisarem em solo capixaba. Enquanto algumas seleções ainda chegam do estado, outras já estão por aqui. É o caso da Espanha, que chegou ontem à noite, e da Holanda, que inclusive já está treinando. Os holandeses, que são favoritos ao título da competição, treinaram em um clube de Manguinhos, na Serra. O estado vai ser sede de 8 seleções que ficarão hospedadas em 3 hotéis da capital. O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, deve receber 16 partidas e, por isso, precisou passar por algumas reformas. Recebeu um novo placar eletrônico e um gramado misto. Investimento e expectativa que o Mundial movimente 23 milhões de reais no estado. Foi feito todo o investimento, primeiro para fortalecer o futebol capixaba e que culminou também com a vinda do Mundial para cá. Então a gente está muito feliz, realmente são 16 jogos, né? 8 seleções vão ficar aqui. A Copa do Mundo Sub-17 começa neste sábado e já tem estreia da seleção brasileira, que enfrenta o Canadá em Brasília. No domingo, no estádio Kleber Andrade, é a vez de Estados Unidos enfrentar Senegal às 5 da tarde e o Japão enfrenta a Holanda às 8 da noite. Vai ser transmitido para mais de 90 países no mundo todo, né? E os jovens que estão aqui hoje no Mundial já estão brilhando nos seus clubes, né? Essa garotada nova aí, com certeza são os astros de amanhã do futebol.
Com certeza. Olha, os ingressos estão à venda no site da FIFA. Os valores vão de R$10 a R$40. E com apenas é possível acompanhar 2 partidas que acontecem na sequência no mesmo dia. A seguir, você vai ver que uma estudante capixaba foi classificada para uma competição nacional de redação que acontece em São Paulo. Agora, imagens ao vivo da Avenida Américo Buais, na Enseada do Suá. A gente volta rapidinho. Uma estudante da Rede Municipal da Serra foi classificada para uma competição nacional de redação que acontece em São Paulo. A menina, gente, tem 12 anos e escreveu a história de um pescador. A leitura é um mundo de possibilidades, um mundo de informação, um mundo de conhecimento. O texto jornalístico, o texto da internet, ele dificilmente traz grandes reflexões. Ele te coloca diante dos fatos, você aceita ou não. E a literatura traz isso, a reflexão, o que é mais importante. Além do pensamento crítico e do aprofundamento, a leitura também tem tudo a ver com a escrita. Quem não lê, não escreve. Simples assim. Esse não é o caso da Emily. Quando chegamos lá, que lugar bonito. Aquela lagoa gigantesca. Parecia que não tinha fim. Desde pequenininha, eu sempre gostei de escrever histórias, contos. Minha mãe às vezes comprava também uns livrinhos para me ler, história infantil. Hoje eu gosto muito de ler. Às vezes, antes de dormir, gosto de ler uns livros. A menina de 12 anos é aluna da Escola Municipal Professora Amélia Loureiro, no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra. Este trecho de um texto que ela leu faz parte do trabalho dela, que foi apresentado à Olimpíada de Língua Portuguesa, na categoria Memórias Literárias. Ela contou as memórias de um pescador da região, o seu Elias, numa visita que a turma dela fez à Lagoa do Juara. A história do pescador não é fake e o texto dela está nas semifinais da fase regional das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Partiu São Paulo? E de avião? Fiquei surpresa quando descobri que eu fui semifinalista. Nossa, já foi uma honra em tanto ter ganhado da escola, ainda mais representar o Espírito Santo em São Paulo. O feito é inédito, não só na escola da Emily, mas em toda a rede municipal de ensino. É a primeira vez desde a história, né, do início das Olimpíadas, a gente tem um trabalho sempre de estimular os próximos alunos com isso, né? Perto de se aposentar, a professora continua com a sua missão, provocar seus alunos e alunas. Por isso, o orgulho da menina que quer ganhar o mundo. Uma excelente aluna, participou de todas as oficinas. Pelo texto dela, dá para perceber que ela é uma aluna perspicaz. Ela pegou a entrevista do seu Elias e fez o quê? Colocou o brilho. O mundo fora da escola. O mundo de memórias a serem descobertas e compartilhadas. Afinal de contas, se não fossem as memórias, nós como sociedade não conseguiríamos chegar até aqui. Um mundo onde memória e história são inseparáveis. As Olimpíadas deste ano começaram em maio com 170 mil participantes. A competição já afunilou e agora são 443 alunos semifinalistas. Emily já está no bolo. Ela fez história contando história. Isso vai ficar devidamente registrado na memória dela. Espero sim chegar na final. Mas se não chegar, já foi uma conquista e tanto ter chegado em São Paulo. Irão para a final, serão escolhidos 20 alunos. Se ela estiver entre as 20, nossa, soltar rojão, né? Linda história, né? Olha, os vencedores ganham uma viagem cultural pelo Brasil e as escolas receberão livros novos para a biblioteca. Bom, né? E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.